E o Fábio, o Samuel? Então, Álvaro, a gente tá até... Eu passei o domingo inteiro, fazendo duas coisas, viajando e ligando para os outros. Pro advogado do Fábio, eu e Guilherme Pio, a gente está tentando uma palavra da parte do Fábio, porque foi uma informação que o Lauro Jardim trouxe, uma notificação extrajudicial, o que significa que não é ainda uma ação na justiça, e o Fábio dizendo o seguinte, nesta matéria do Lauro Jardim, que é colunista do jornal O Globo, ele fala que o Cruzeiro tem que pagar, e a notificação é para o Ronaldo, dizendo que o Ronaldo pagou o transfer ban do Cruzeiro para voltar a registrar jogador e que isso seria uma fraude à execução das dívidas dos credores. E então ele fez essa notificação extrajudicial. Quando se tem uma notificação extrajudicial, a expectativa é de que isso vire uma ação na justiça e aí a justiça vai determinar. Segundo esta nota, repito, do Lauro Jardim, o Fábio, então, ele tenta receber 20 milhões de reais, que é o valor da dívida que ele considera que tem com o Cruzeiro, salários atrasados, de valores que foram readequados, enfim. Então, vamos aguardar. O Cruzeiro ainda não vai se manifestar, não se manifestou. E, repito, nesta nota, o Fábio diz que, ao pagar uma pendência do mesmo valor com a FIFA, para livrar o time da proibição de contratar atletas, que o Ronaldo cometeu fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes da entidade. Damião. Eu não sei se fraude à execução, porque o Fábio ainda não tinha entrado na justiça contra o Cruzeiro. Mas entendo também o lado do Fábio. O Cruzeiro estaria devendo a ele e optou por pagar outras dívidas e não a dele no momento. É uma opção do Cruzeiro. E o Fábio também vai ter que entender isso. Vai ser uma briga na justiça agora. Assim como optou por pagar a dívida da FIFA e não de todos os outros credores, né? Isso, a gente não sabe foi com o Fábio. A gente não é pessoal, vamos Não. dizer assim, né? A gente sabe a dificuldade do clube, são muitas dívidas, são muitos processos. Existem aquelas que são de curto prazo, que infelizmente precisam ser solucionadas primeiro. A dívida da FIFA é uma delas. Como que um clube de futebol vai atuar se não pode colocar seus jogadores em campo? Que será a pega principal do advogado do Cruzeiro, para poder explicar que de todas as dívidas que o Cruzeiro tem agora, essa aí é a principal. Não é que o Cruzeiro pagou o transfer ban e deixou o Fábio de fora ou outros jogadores de fora. Olha, pra gente poder pagar esses caras, o futebol tem que funcionar. O futebol tem que funcionar. E pro futebol funcionar, tem que pagar essa aqui, ué. Não é que nós pagamos essa aqui porque a gente quis pagar essa aqui na frente do Fábio, ou que pagamos essa aqui na frente de fulano ou de Beltrano. Não, é porque a gente vai pagar esses caras. Mas para pagar esses caras, o futebol tem que funcionar. E para o futebol funcionar, temos que pagar essa. Eu acho que não tem muita dificuldade para os advogados do Cruzeiro explicar isso não, viu, Samuel? Então, o que acontece, Álvaro, e eu busquei até hoje, eu li mais uma vez, eu postei esse texto há alguns dias, do Marcos Ulloa. Ele é um juiz lá no Distrito Federal e quando teve a situação do Fábio, ele me procurou e me mandou esse artigo que ele fez falando sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a lei de clube-empresa e que é muito novo também para todos nós e é novo também para a justiça, para advogados, para todo mundo. Então muita coisa ainda vai acontecer e haverá o entendimento de um lado, haverá o entendimento de outro. O que diz a lei de clube-empresa? Que está criando essa possibilidade das associações se recuperarem, de continuarem existindo. Essa é a melhor definição. E para isso, se permite a criação de clube-empresa, onde a atividade futebol, ela será colocada à parte, criando-se a Sociedade Anônima do Futebol, quando se pode ver aporte e investimento, e com isso o clube iniciar esse processo de recuperação, sendo que a lei é muito clara no que diz respeito ao pagamento das dívidas. Eu até separei aqui o artigo 9º das obrigações da Sociedade Anônima do Futebol.
A Sociedade Anônima do Futebol não responde pelas obrigações do clube ou pessoa jurídica original que a constituiu, anteriores ou posteriores à data de sua constituição, exceto quanto às atividades específicas do seu objeto social, que é o futebol, e responde pelas obrigações que lhe forem transferidas, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, cujo pagamento aos credores se limitará à forma estabelecida no artigo 10 desta lei. Parágrafo único. Com relação à dívida trabalhista, integram o rol dos credores mencionados no caput deste artigo os atletas, membros da comissão técnica e funcionários cuja atividade principal seja vinculada diretamente ao departamento de futebol. Aí vamos lá, o artigo 10, que fala exatamente sobre isso. O clube ou pessoa jurídica original, a associação, é responsável pelo pagamento das obrigações anteriores à constituição da Sociedade Anônima do Futebol por meio de receitas próprias e das seguintes receitas que lhes serão transferidas pela Sociedade Anônima do Futebol quando constituída exclusivamente. 1. Por destinação de 20% das receitas correntes mensais auferidas pela Sociedade Anônima do Futebol, conforme plano aprovado pelos credores. E 2, por destinação de 50% dos dividendos, dos juros ou de outra remuneração recebida desta na condição de acionista. Se não tiver, pelo menos no caso do Cruzeiro hoje, se há um entendimento da justiça e um processo desse que inviabilize, por exemplo, a SAF, aí ninguém vai receber. Sem SAF, ninguém vai receber porque o clube não vai continuar sua atividade, Álvaro. Eu acho que isso está muito claro. Então vamos aguardar quais serão os próximos passos, se isso vai virar realmente uma ação na justiça. Claro que foi uma notícia que bombou durante todo o domingo e ainda vai repercutir ao longo da semana. E a gente vai seguir acompanhando. Claro que não dá para cravar isso, aquilo, porque, como eu disse, é um assunto muito novo. Agora, o Cruzeiro está tendo, com a SAF e com o Ronaldo como dono, e ele ainda, a SAF o Ronaldo nem é dono oficialmente ainda, porque ele não assinou o contrato de compra definitiva. Quando tiver isso, com o plano de execução de credores, tudo definido, aí sim o processo vai continuar para que todos recebam. Eu até estava conversando com um advogado e ele me disse o seguinte, deixa eu procurar aqui, que o cara mandou. A lei da SAF é a lei do parcelamento e não do calote. Então é importante isso. Ninguém vai dar calote com a SAF, com a Sociedade Anônima do Futebol. Vai ter uma maneira para pagar, para recuperar aquilo. Porque do jeito que está, ninguém vai receber. Tendo a SAF, é um processo que vai demorar, mas que todo mundo vai ter direito ao que é de direito de cada trabalhador, de cada clube, de cada dívida que tem com a associação, Damião. Sinal eletrônico.